Paulo Adeildo Lopes, o professor de Engenharia Civil da UEL, idealizador do curso de Engenharia Civil e ex-coordenador da Unifil. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, agradeço pela homenagem de ter sido o primeiro convidado de quem é o chefe e desejo à equipe organizadora que tenha muito sucesso e que esse seja o primeiro de muitos programas. Esse é o nosso intuito, até pelo nosso convívio e saber do potencial e capacidade do professor, que é o nosso primeiro escolhido, né? E assim, nós já conhecemos, mas principalmente os nossos seguidores internautas, o professor comentou um pouco como que iniciou essa questão da formação, como o professor pensou, ou sempre queria ser engenheiro, veio, do que surgiu a vontade de ser engenheiro? Olha, Nelson, eu comecei a trabalhar com desenho, com projeto muito cedo. E eu trabalhei em vários escritórios para engenheiros, arquitetos, com desenho. É até engraçado, mas eu comecei desenhando à mão, grafite, nanquim. Depois que passei para o AutoCAD, inclusive o primeiro, lá o AutoCAD R13, e fui atualizando até chegar hoje onde se tem o Revit, né? E eu prestei vestibular para essa área, mas antes do vestibular de engenharia, se fazer engenharia, eu fiz o curso de projetista de arquitetura, depois a engenharia civil na Universidade Estadual de Londrina, aí sim a pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, mas eu sempre atuei também no mercado, né, profissional, em termos de obras, construções, e em paralelo eu sempre trabalhei com aula, só que uma carga horária bem menor antes de estar na Universidade Estadual de Londrina. Legal. Porque eu fiz essa pergunta de qual foi a motivação, que o nosso foco é conversar com a pessoa que está entrando como acadêmico, como discente, né? Então, uma das grandes dificuldades que nós temos é a dificuldade de questão, às vezes, não pensar que não tem capacidade, ou dificuldade de aprender. Como que foi o professor no início, assim, do curso? Se foi aquele aluno que teve que se dedicar mais que os outros, ou que, quais as dificuldades, né? Para a gente conseguir se espelhar realmente e se superar. Olha, eu me considero uma pessoa na média, tá? Então, eu tive que estudar, sim, não foram poucas horas, eu até brinco que tem o HB20 e o HBC, que é o hora boom da cadeira. Então, o sujeito tem que sentar realmente na cadeira e estudar. E disciplinas, naturalmente, que oferecem, na verdade, não é que elas oferecem, elas te obrigam a entrar na universidade com uma base, como, por exemplo, cálculo, física, álgebra linear, cálculo vetorial, geometria analítica. Essas matérias, naturalmente, se você não fez uma boa base até chegar na universidade, você vai ter que se dedicar muito mais para passar. Eu, como sempre estudei a minha vida inteira em escolas públicas, não tive o privilégio de boas escolas até o segundo grau, particular, etc., estudei em boas escolas mais públicas. Então, o que aconteceu? Eu tive, sim, no início da universidade, bastante dificuldade, né? Não cheguei a reprovar, naturalmente, mas, comparativamente com outros colegas, eu percebi a diferença. Só que, naturalmente, eu poderia ficar, como hoje, muitas vezes, na geração mimimi, reclamando da diferença ou correr atrás do prejuízo. E eu optei por correr atrás do prejuízo. Sim, sim. E desde, professor, assim, comparando os professores que teve ali, teve a ideia de que a docência, ou já tinha raiz ali que vou seguir um pouco da docência também? Sabe, essa coisa da docência, né? Eu até brinco que eu sou engenheiro por profissão e professor por vocação. Eu já ministrava aulas em cursinho e etc., quando eu era aluno de engenharia civil, né? Eu já trabalhava com ensino de matemática, com ensino de geometria plana, geometria espacial. Eu até brinco que, se contar as aulas de catequese, que eu já fui catequista na igreja, então aí eu dava aula quase desde adolescente, então eu sempre dei aula, é muito engraçado, e eu sempre gostei muito disso. Porque já vem com a didática, já vem, até porque, uma das, assim, nós conhecemos como professor, mas eu creio que a experiência que tem passado também profissional, sem ser da docência, ajuda muito, né? Eu não sei, o professor, por exemplo, provavelmente teve que trabalhar em outras coisas antes. Sim, né? Mas essa questão da docência, acho que é importante salientar que, no início, eu comecei a dar aula com aquilo que eu sabia, isto é, tecnicamente, em termos de engenharia. Mas o que ajudou muito
professor foi uma especialização que eu fiz em ensino, na área de ensino. Essa especialização me ensinou a elaborar provas, me ensinou a elaborar trabalhos, me ensinou a perceber a dificuldade do aprendiz, né? Me ensinou a ser mais ponderado na cobrança, né? Me ensinou a não só avaliar o que está escrito, mas também me ensinou a incentivar o aluno a aprender. Então, assim, ninguém nasce professor, ninguém nasce sabendo. Só que eu vejo que a partir do momento que você, sendo engenheiro, médico, qualquer profissional liberal, você se submete ou você decide, faz a opção por ser professor, então você tem que aprender a ser professor, para que você seja um bom professor e não saia por aí causando traumas nos outros. Assim, pegando o gancho da questão do professor, vendo de como que foi na parte da formação, do estudo e também no início, quando o professor começou a dar aula, para agora, nos tempos atuais, que a tecnologia é outra, evoluiu, principalmente depois da pandemia, você agregou muito a questão de usar software. Como o professor vê assim, o que isso incentivou como docente? Veja, naturalmente, quando eu estava na posição de aluno de graduação, nós tínhamos o professor como o ser absoluto ainda, né, na frente, aquela educação nuca a nuca, né, um atrás do outro, o professor falando 100% do tempo, eram poucas as intervenções, e ele trabalhava o conteúdo no quadro, via de regra, no máximo com aqueles retroprojetor antigo, e ele deixava muitas vezes um caminhão de xerox para nós lermos, tá? Quando deixava, a gente ainda agradecia muito, porque alguns não dava, a gente ficava perdido para estudar. E a maneira de pesquisar ou de fazer era ir à biblioteca da universidade e pegar o livro físico, tá? Então essa era uma maneira de estudar. Tanto é que eu venho de um curso que a carga horária é muito maior que aquela que é ministrada hoje. Hoje se acredita que esse tempo que o aluno passa na universidade sentado na frente do professor, ele não é tão útil. Por quê? Porque o aluno hoje tem outras fontes de pesquisa. Então hoje ele pode ter uma iniciação na universidade, dentro de uma determinada matéria, mas ele pode assistir um vídeo no YouTube, o professor pode gravar vídeos e disponibilizar, você tem listas de exercícios online, você tem inúmeras plataformas com conteúdos profissionais, profissionalizantes que o aluno pode acessar. Então não faz muito sentido eu, por exemplo, colocar um aluno para ter, como era o meu caso, eu chegava a ter 12, 15 horas aulas por dia, quando na verdade eu não tinha tempo livre para fazer esse estudo comparativo, analisar as coisas. Hoje não, hoje se tem uma carga horária em sala de aula menor, mas você tem uma série de atividades acadêmicas complementares que ajudam nessa formação. Eu acredito que esse modelo ele é melhor que aquele que eu tive na minha formação. E naturalmente, né, você colocou essa questão da pandemia, da modernidade, durante a pandemia ficou claro que você tinha duas opções: sentar e reclamar, aqueles que tinham condições de ficar sem fazer nada, ou você evoluir tecnologicamente. Eu fiz a opção por fazer vários cursos de OBS Studio, cursos na área de gravação de material, editoração de material, inclusive a UEL teve lá o Virtuel com inúmeros cursos maravilhosos, que ensinava você a usar o Google Classroom, ensinava você a usar o Moodle. Quer dizer, o professor que quis, durante a pandemia, ele conseguiu crescer muito na Universidade Estadual de Londrina, porque foi oferecido, foi dada oportunidade, foi criado várias oportunidades, tá? E a universidade também mudou muito. A pandemia, né, embora não se pode falar que a pandemia é uma coisa boa, mas de uma certa forma ela contribuiu para esse processo de mudança, porque nós fomos de uma certa forma obrigados a mudar, tivemos que sair da zona de conforto, né? E isso foi muito interessante. Houve uma adaptação ali forçada, mas que fez desenvolver todo um sistema para melhoria, né? Tanto é que hoje as aulas naturalmente voltaram, são todas presenciais, mas eu mantenho o Classroom como apoio e eu mantenho as aulas gravadas para que os alunos possam assistir às aulas, revisarem. Eu continuo colocando listas de exercícios online para eles resolverem,
valendo nota e etc. Tá? Então, assim, eu vi nesta ferramenta uma possibilidade enorme de ampliar os conhecimentos. Quer dizer, muitas vezes o meu tempo de aula é curto, mas eu coloco lá mais um texto, eu coloco um vídeo explicativo, eu procuro um bom vídeo no YouTube, em alguma plataforma, lógico que naturalmente tem que revisar o vídeo antes para ver se ele realmente contempla, mas enfim, é como uma ferramenta que auxilia o professor. Então eu vejo que a tecnologia não atrapalha, ela soma. E também, vamos falar a verdade, nós não temos como formar um aluno hoje, século XXI, alheio à tecnologia. Até porque ele vai trabalhar em qualquer empresa, vai ter reuniões online, vai ter que postar material. Quer dizer, hoje praticamente nós não imprimimos mais projetos, nós enviamos o arquivo. A dinâmica é toda... A dinâmica mudou. Então, se a dinâmica também não começar a mudar na universidade, nós vamos formar um profissional distante do mercado de trabalho. Até pelo nosso intuito desse projeto, do podcast e também da outra plataforma, a gente tem muito contato com os alunos, nas primeiras, segundas, terceiras séries. E uma das coisas que sempre nos dizem é que a disciplina que o professor aplica, que é a topografia, é que eles têm mais, às vezes não dificuldade sim, mas não dificuldade de procurar o professor e também o conteúdo. Né? Então a parte da topografia, como o professor decidiu ir para a parte da topografia. Né? Complementando porque eu pergunto que muitos alunos ficam interessados na topografia pela questão do professor. Né? Sim. Então muitos eles já têm a visão, tipo assim, futuramente trabalhar como topógrafo por causa das aulas, né? Algo que influencia bastante. Alguns professores não têm essa noção, mas o professor tem, né? Veja bem, o professor ele serve tanto de inspiração para os alunos como decepção para os alunos. Eu já vi, né, já tive casos, já fiquei sabendo de vários casos de alunos que naturalmente abandonaram uma determinada faculdade em função de rusgas ou problemas com professores. Mas também já vi muitos, né, a grande maioria, se inspirarem e seguirem a área de um determinado docente em função daquilo que o docente provoca. Ele provoca inspiração, ele se mostra uma pessoa feliz na sala de aula, ele faz na sala de aula e ele mostra que ele gosta daquilo que faz, ele é receptivo, ele consegue ser agradável com os alunos. E aí, um detalhe importante, ser carrancudo não significa que os alunos irão te respeitar, mas você ter um bom relacionamento com os alunos, mas saber cobrar na hora necessária, exigir silêncio na hora necessária, não deixa os alunos magoados, tá? E você consegue que eles te ouçam, porque na verdade essa questão, o respeito é uma coisa que se conquista e não que se impõe. Tá? Então você conquista o respeito, é natural. Eles veem que você é um sujeito bacana, que consegue lidar com a galera, mas ao mesmo tempo você consegue passar a matéria, o conteúdo profissionalizante e também muitas vezes apoiar, porque, queira ou não, ensinar a parte técnica é a parte mais fácil que existe em ser professor. A questão está em lidar com o ser humano, isto é, perceber quando as pessoas não estão bem, perceber quando elas precisam conversar com você em particular. Muitas vezes você tem que ouvir em vez de falar. Essa que é a grande dificuldade, mas o ensino técnico é fácil, tá? É só você preparar uma boa aula antes e tranquilo. Uma das questões que a gente conversa também é que assim, muitos acham que eu não sou um 10, eu sou um 7. Né? E para eles, assim, qual a visão do mercado? Ou se eles buscam o cara que é 10 ou o cara que consegue fazer? Porque, por exemplo, tem muitos alunos que são aplicados, eles conseguem, mas eles não são tão aplicados em nota. Mas você tem o conhecimento de procurar, por exemplo, o software, o AutoCAD, o SolidWorks, fazer o tipo, voltar assim, você tem algumas coisas na disciplina do professor, né? Mas às vezes eles têm um pouco de receio do mercado, e eles vão ser receptivos porque às vezes é uma disciplina de cálculo 1, lá no primeiro ano eles vão tirar uma nota tão boa. Né? Então assim, como o mercado, qual é a exigência hoje do dinheiro no mercado? Ele, no geral, tem, por exemplo, você precisa ter algum foco em alguma coisa. Como você pode indicar, né? Se dedicar, lógico, se dedicar em tudo. Mas assim, focar em alguma coisa, focar no que você acha que você vai se dar bem, ou focar no que o mercado, ou no que o seu pai, que é engenheiro, acha que você tem que ser. Que é uma das principais coisas que quem está entrando, às vezes tem, e a gente não tem um suporte de a gente, pela questão somos discentes também. A gente não tem, assim, às vezes, muita, então a gente tem uma visão. Bom, então, Nelson, respondendo a essa questão,
Veja bem, os alunos são extremamente preocupados com notas, principalmente as notas das disciplinas mais técnicas. Mas o que eu tenho percebido e acompanhado, até tenho um exemplo bastante engraçado, é essa questão do que o mercado escolhe. Como é que o empregador, né, ou os chefes, de uma forma geral, os entrevistadores, acabam escolhendo, quais são os critérios, na verdade. Eu, até alguns anos atrás, eu tinha essa ideia, né, da melhor nota e tal. E até aconteceu um caso engraçado comigo, em que certa vez um empresário de sucesso aqui na região me pediu para que eu indicasse estagiários. E eu falei, eu vou colocar um cartaz na universidade. Ele disse, não, Paulo, eu não tenho tempo para entrevistar um monte de rapazes aí de 18, 19, 20 anos. Mande para mim 2 ou 3 nomes, eu confio, você conhece os alunos, sabe quem é pontual, quem faz as coisas, etc, certinho, já conhece o caráter, né, a idoneidade, eles estão com você faz tempo, e você me indica 2 ou 3 nomes, eu entrevisto esses 2 e eu decido. Aí eu, naturalmente, indiquei um aluno que, no meu ponto de vista, era muito bom, tinha excelentes notas, muito respeitoso, cumpria certinho tudo o que era pedido para fazer. E, por acaso, um aluno que não era tão bom quanto esse em termos de nota, etc. e tal, ficou sabendo, né, aquela conversa de corredor, e ele veio me procurar. E aí eu fiquei numa saia justa e acabei indicando esse aluno também para ser entrevistado. E passado um tempo, para minha surpresa, fiquei sabendo que este segundo aluno, né, foi o escolhido. E aquilo, de uma certa forma, eu confesso que me incomodou, porque eu tinha, né, 90% de certeza que o aluno A seria o preferido em função da questão. E não aconteceu. E eu não cobrando uma satisfação, veja, não quero ser mal interpretado, mas eu acabei, numa oportunidade, perguntando a esse empresário, né, que eu gostaria de entender qual era o critério dele de escolha, uma vez que ele escolheu B e não A. Ele disse, olha, Paulo, o aluno A, que você indicou, realmente muito bom, excelentes notas, um menino muito respeitoso e tal, muito sério e tal. Mas o aluno B, Paulo, eu percebi que as notas não eram tão boas, etc. Mas em contrapartida, como ser humano, uma pessoa sempre sorridente, ele era muito mais acessível, as respostas deles às minhas perguntas eram mais criativas. Então eu percebi que para liderar a equipe, ele seria mais adequado, porque ele tinha um poder de adaptação maior, isto é, ele era muito mais resiliente do que o aluno A. O aluno A me passou a ideia de que, sim, eu faço do jeito que o senhor está pedindo, sem nenhum problema. Mas, se desse um problema, provavelmente ele pararia. Já o aluno B, com toda aquela desenvoltura, aquele jeito simpático, agradável de conversar, ele me pareceu que tinha mais facilidade para resolver problemas, tá? Resolução de problemas. E aproveitando essa ideia, que eu acho que é bastante válida, hoje, tá, eu analiso o seguinte, que a questão está no chamado soft skill, que é a pessoa ter esta flexibilidade, essa facilidade, a questão dos relacionamentos humanos. Tá? Você pode ser o melhor especialista, ter nota em QI para ir para a NASA, mas se você for uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, não sabe dividir, não sabe ouvir, e como chefe, você não consegue angariar as pessoas para respeitarem você, veja, não é para conquistar, não é para impor o respeito, você tem que conquistar esse respeito para que as pessoas queiram ajudar o chefe a estar na liderança e a conduzir a equipe. Veja, se a pessoa ela trabalha com imposição, ela trabalha de uma forma punitiva, hoje no mercado de trabalho, você não terá espaço. Não é porque você só tira 10 quase em todas as matérias que você tem o direito de dar bronca em todo mundo, ser casmurrão, passar aquela imagem de ser, enfim, o Senhor dos Anéis em tudo. Tá? Eu acho que você tem que ter essa flexibilidade. E aí eu até sugiro para os nossos internautas, principalmente os alunos nessa área de engenharia, que acham que tem que saber fazer apenas continhas, tá? Eu sugiro um livro do Tiago Brunet, que é
Especialista em Pessoas. É um livro maravilhoso, eu já li. Tá? Quem me deu essa dica, tá? Foi uma palestra que eu assisti do Renan Lafranc, um excelente palestrante, por sinal, também recomendo quem quiser assistir uma palestra dele. Foi numa palestra dele que eu conheci a bibliografia do Tiago Brunet, sabe? E ele recomendou, eu li, e houve uma grande transformação, uma boa mudança na minha vida. Então eu recomendo muito, tá, fortemente, que as pessoas façam isso daí, para entender que o fator humano é que vai levar você ao caminho do sucesso, e não apenas a nota que está no teu histórico escolar. Ela ajuda, mas o fator humano, o relacionamento humano, que fará de você o chefe, o empresário, o professor, enfim, o líder nato. Uma das coisas que a gente ouve muito é: eu entrei para a engenharia civil porque exatos que eu não quero trabalhar com pessoas, mexer com pessoas. A gente até brinca que isso é impossível, não existe como você não trabalhar com pessoas. Para não trabalhar com pessoas, teria que trabalhar sozinho na selva, né? E aí ficaria complicado, porque, queira ou não, se você é um engenheiro civil, por exemplo, você vai, no mínimo, ter uma obra. Se você tem obra, você tem pintores, encanadores, você tem pedreiros, pessoas que trabalham com gesso, mármore, granito. Então você tem uma equipe e você tem que aprender a liderar esse povo. Então você tem que trabalhar com pessoas. Se você vai trabalhar no escritório, por exemplo, de projetos, você não vai fazer um projeto de um edifício sozinho. Vai haver vários especialista no projeto de arquitetura, especialista em hidráulica, em elétrica, em automação, enfim, é um conjunto de profissionais que faz o projeto. Então, tanto no projeto quanto na execução de qualquer obra, você tem que exercer esse espírito de liderança ou saber estar dentro de uma equipe, saber ouvir quando é para ouvir e falar quando é para falar. Então, assim, não tem como não trabalhar com pessoas, né? Você, afinal de contas, mora no planeta Terra com mais de 7 bilhões de pessoas. Até pegando esse gancho que o professor falou da questão das funções em obras, de profissionais, como que é o papo, assim, agora o pessoal que está entrando, os seguidores que estão vindo agora, vão iniciar, assim, como que é o papel do topógrafo na obra? Por exemplo, a importância dele. Porque nós sabemos que já temos a noção, sabemos da importância em si, mas assim, explicar um pouquinho para o pessoal ter uma noção, né, de quem está entrando agora, que está iniciando agora com a gente. Veja bem, toda obra começa com o terreno, afinal de contas vamos construir no planeta Terra, né, não num outro, então começa com o terreno. Então, primeiro, eu tenho que conhecer as feições do terreno, isto é, fazer um levantamento plano e altimétrico do terreno, para as questões de altimetria, escoamento de águas pluviais, questões, por exemplo, de hidráulica, e tenho também que ter uma certeza absoluta do local onde eu vou construir. O terreno é este, as divisas estão certas. Imagine você construir a obra no lugar errado, né? Você teria um problema enorme, né? Você não consegue remover uma obra, né, naturalmente, né? E até custos da questão legal. Isso, né? E aí é uma questão de fé, diz que a fé remove montanha, mas qual é o engenheiro que tem tanta fé a ponto de remover uma obra do lugar, né? Então, naturalmente é melhor construir no lugar certo, que isso sairia bem mais barato, não causaria questões, punições judiciais, né? E você não teria que fazer indenizações, tá? Há obras que você tem, inclusive, teria que ter um acompanhamento permanente, isto é, você faz topografia no início, fazendo a alocação da obra, fundações, baldrames, etc. Mas tem obras que, em função da sua preciosidade, em termos de medida, dimensionamento, que você tem que fazer também durante a obra alguns acompanhamentos de deslocamento, alguns acompanhamentos em termos de lajes, em termos de pilares, ou verificar se não está havendo algum tipo de recalque, ou recalque diferencial, quer dizer. Mas a topografia, de uma forma geral, ela está no início de toda a obra, ou deveria estar, algumas obras durante, e às vezes acontece que a obra terminou e há um problema judicial, e ela volta no final para conferir se aquilo está correto ou não. Quer dizer, então, é uma disciplina realmente que ajuda bastante os engenheiros, arquitetos, os agrônomos, os geólogos, os geógrafos, né? E isso, hoje, com a modernidade, você não vai trabalhar apenas com níveis, teodolitos,
estação total, você tem hoje a questão do GPS geodésico, você tem também as questões referentes à utilização de drones, que é um grande apoio. Então você também tem a questão do georreferenciamento e do geoprocessamento hoje nesse conjunto. Voltando assim na questão de tudo, questão de processamento, de sistema, de software, a gente tem hoje os sistemas, por exemplo, o BIM, que é um sistema estrutural. Eu até pedi para o professor iniciar os projetos que teve, até para dizer um pouco para a gente como que foi um projeto bem legal. A gente tem ciência, mas eu gostaria que explicasse um pouco mais. Mas, por exemplo, como foi a evolução em pouco tempo, vamos dizer assim. Porque o professor não está, assim, na área de atuação há 50 anos, por exemplo. Nos últimos 10 anos evoluiu muito. Então, por exemplo, você tem a questão do projeto BIM, você consegue fazer uma obra, não vou dizer perfeita, porque sempre tem algumas coisas pontuais, mas você consegue ter um planejamento efetivo. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, o fato de dar aula tem um diferencial em relação à grande maioria dos profissionais. Por quê? Quando você está numa sala de aula, você está com quem é mais jovem. Estando com os mais jovens, eles naturalmente têm uma vocação maior para a questão da modernidade, naturalmente para os computadores, internet, tudo que cerca esse assunto. Então, o que acaba ocorrendo? Que como professor, ou eu me modernizo, ou eu estou fora. Porque você não consegue ficar à frente de uma sala de aula com um pensamento de 20, 30 anos atrás. Tá? Os alunos não vão achar a sua aula interessante. Tá? Aí você vai ter que trabalhar com um chicote em cima da mesa para impor respeito. Então, como eu não gosto desse modelo, eu prefiro um modelo de trazer novidades, trazer assuntos novos. Então, o que eu acabei fazendo foi fazer alguns cursos de aperfeiçoamento e aprendendo realmente essas questões da tecnologia BIM, a questão da utilização da modelagem Revit para as diversas áreas. E com isso eu acabei também fazendo um projeto de pesquisa na universidade, onde foram feitos todos os projetos em BIM e os ajustes, todas as correções das interferências, etc. Depois nós executamos a obra, eu trabalhei com mais 10 alunos de engenharia e 2 de arquitetura semanalmente na obra, né? E também constatamos que o BIM para pequenas obras, porque se fala muito em BIM para as grandes construtoras, as grandes empresas, mas e obras de porte pequeno e porte médio, vale a pena? Então nós trabalhamos com isso, né, e chegamos à conclusão que sim, que vale a pena. Por quê? Porque nós executamos uma obra em metade do tempo que geralmente se gasta, porque não houve retrabalho, não houve alterações durante a obra, porque os projetos realmente estavam muito bem feitos, todos integrados, com todas as interferências resolvidas. Outra coisa que nós percebemos é que o custo de uma obra com muita tecnologia embarcada, uma obra muito bem feita, ele não foi maior do que as obras que geralmente se executa com um monte de retrabalho, etc. Então houve um ganho. Então, sim, se recomenda o BIM para pequenas obras. O calcanhar de Aquiles nesse assunto está na mão de obra, isto é, o computador, a formação do engenheiro e do arquiteto, você consegue levar aí à frente para o século XXI. Mas nós ainda temos uma mão de obra que geralmente fica por conta daquela pessoa que está aprendendo a trabalhar, que tem um nível de escolaridade baixa na construção civil, que precisa de treinamento. Isso é um problema muito sério. Então você, na verdade, para que isso realmente funcione no Brasil, será necessário investir no treinamento da mão de obra e também na requalificação de alguns profissionais. Isso parte até da gente como futuro engenheiro, né? Nossa formação vai lidar com pessoas, igual o professor já indicou aí, tanto o livro quanto a formação. E pegando assim, essa questão do projeto, por exemplo, o professor trabalha com o professor, tem os projetos, e vou citar um pouquinho da questão da idealização que o professor fez na Unifil, que foi o idealizador do curso, né, da coordenação do curso. Foi desafiador também fazer, como que foi essa questão? Porque uma coisa é você dar aula num curso que já estava ocorrendo, outra coisa é você, desde o início, né, pegar, criar, procurar, saber. Então, foi um desafio, na verdade foi uma proposta, né, que o doutor Eleazar, né, o reitor, me fez, da fundação do curso, da criação do curso, né? E no começo, confesso que um pouco assustado, mas ao mesmo tempo que tinha dificuldade, eu encarei como uma oportunidade, porque ele confiou, né, plenamente
a montagem. Quando eu digo montagem, foi desde compra de terrenos, construção dos prédios, laboratórios, etc., elaboração do projeto pedagógico com mais 4 colegas desde o início que nos ajudaram bastante, tá? E depois também vendo o curso que foi implantado, começou a funcionar, está funcionando até hoje, chegamos aí no pico, ter em torno de 600 alunos, né, concomitantemente de manhã e noite, né? E assim, é muito interessante porque é um sonho realizado, isto é, você tem lá um curso que você iniciou, tá? Hoje está em bons rumos, está com a coordenadora, a professora Carolina Alvim, mas sem dúvida nenhuma, a todo mérito aí vem em questão da confiança, a confiança que o reitor, né, dando carta branca para que a gente pudesse montar um curso e investisse dinheiro, porque nós sabemos que no ramo empresarial se busca, de uma certa forma, retorno, e um curso desse, a envergadura do investimento é muito grande e você não tem certeza a princípio que vai ter retorno, mas ele confiou. E aí houve até um detalhe interessante, que o curso foi avaliado em 2011, 2014 e 2017 pelo MEC enquanto eu estava lá, e ele obteve nota máxima, que é a nota A pelo MEC, então assim, 3 As seguidos. Então isso significa que o trabalho, né, foi coroado com bastante êxito. Bem executado. Bem executado. Foi também. Isso, que é um curso sério, teve um corpo docente forte, porque os alunos foram prestar o exame nacional e 2011, 14 e 17 geraram nota máxima. Então realmente que foi um trabalho muito bom. Dos projetos profissionais que o professor teve, esse foi o maior desafio ou teve outro que pode se comparar devido às proporções, em questão de valores, em questão de amplitude, mas em questão de complexibilidade? Olha, em questão de complexidade, esse foi o maior desafio, porque eu tinha ao mesmo tempo 30, 40 funcionários sob a minha batuta, e tinha ao mesmo tempo 500, 600 alunos no mesmo prédio. Então eu tive que lidar com os seres humanos, né? E aí, além da questão técnica do curso, fazer, avaliar, eu tinha que lidar com esse monte de pessoas. É lógico, onde tem um monte de pessoas, tem reclamações. Existem muitas ponderações, muitas pontuações. Isso. Então você aprende muito a administrar conflitos. Então foi muito interessante. Eu cresci muito com essa oportunidade dada pela Unifil, né, no tocante a administrar esse curso, tá? Durante os anos que eu estive lá. Foi um crescimento fora do comum como profissional. E como projetista, avaliador de imóveis, tem algum professor que consiga falar para a gente qual foi a coisa? Esse foi complexo, esse foi difícil, eu fiz isso assim, sem lógico, sem citar nomes, dados, nada, sim, mas a gente tem uma noção de trazer para quem está acompanhando a gente entender, olha, o engenheiro passa por isso, isso e isso. Eu saí dessa forma. Ó, eu vou citar 2 exemplos, um positivo e um negativo. O exemplo positivo foi essa residência que eu resolvi executar em tecnologia BIM, que ela foi muito bem recebida, inclusive depois eu escrevi desse projeto de pesquisa, fiz um artigo científico e ele foi contemplado, ele foi escolhido entre o melhor projeto a nível nacional, tá? No Congresso Internacional apresentado em Canela, tá? Então ele teve assim uma aceitação muito grande, tá? Foi muito interessante e nós ficamos em primeiro lugar, tá? Esse é um exemplo. Mas tem um outro exemplo que chega a ser engraçado, que quando eu era avaliador da Caixa Econômica Federal, apareceu certa vez para mim avaliar uma rede de água, uma adutora da Sercontel, né? Perdão, da Sanepar, né? E quando chegou aquilo, embora eu tivesse credenciado e tudo mais, em função do meu sócio que tinha um currículo muito grande, eu não sabia fazer aquele trabalho. E eu confesso que fiquei desesperado. Isso eu sempre falo em sala de aula, você como engenheiro não tem a obrigação de saber tudo, mas você tem que saber procurar ajuda e não pode ser orgulhoso. Então o que eu fiz? Eu não sabia fazer aquilo, mas eu tinha que fazer, mas eu não queria declinar. Mas eu não queria que ninguém fizesse para mim, que isso também eu acho um erro. Aí eu, conversando entre os engenheiros lá, eu perguntei, olha, quem
que é uma pessoa que sabe fazer isso, assim. Aí os engenheiros, o pessoal diz, olha, tem um fulano que também trabalha na Caixa e tal, ele já trabalhou na Sanepar há muitos anos e ele tem uma experiência profissional fora do comum, excelente e tal, ele trabalhou anos na Sanepar e tal, não sei o quê. Aí eu não tive dúvida, eu sentei com essa pessoa. As melhores indicações possíveis. Eu marquei um dia, um horário, fui conversar com esse engenheiro, um pouco mais velho do que eu na época, né? E eu disse para ele a minha angústia, olha, eu tenho um trabalho para fazer assim, eu não sei fazer, não quero fazer errado, não quero que você faça para mim, mas eu gostaria de aprender a fazer. Você me ensina? Ele achou naturalmente muito estranho, né? Porque eu já era professor também, uma pessoa bem experiente, só que eu não me senti seguro para fazer aquilo. Aí ele, muito agradável, por sinal, ele foi comigo até o local, lá vistoriou a obra, me explicou como é que funcionava os motores, as bombas e isso, o que eu tinha que olhar, a etiqueta, a garantia, a marca, o modelo, tudo. E aí, no final eu fiz o laudo e glosei lá a parte que precisava glosar, tudo certinho, entendido do processo, né? E aí o mínimo que eu poderia fazer, o que eu quis fazer, foi na verdade pegar o honorário, que não era muito, mas eu repassei o honorário integralmente para ele, tá? Porque eu achei o máximo a bondade dele em ensinar, ele foi muito sábio, ele soube repartir o conhecimento. Então, para aqueles que estão começando, lembre-se, e para aqueles que estão também há bastante tempo como eu, ninguém sabe tudo. E se você não sabe tudo, não tem problema nenhum. Você tem que procurar ajuda no momento necessário. E eu faço isso constantemente. Se eu não sei fazer uma coisa, muitas vezes eu pergunto para um aluno meu, eu pergunto para os monitores, eu pergunto para o pessoal do laboratório, enfim, você tem que perguntar. Muitas vezes, não é porque você tem doutorado que você é doutor em tudo, muito pelo contrário, você é doutor só na unha do dedão do pé esquerdo. É uma busca constante, né? Sim, é uma busca constante por aprimoramento, é uma busca constante por conhecimento. Nessa busca por conhecimento, uma pergunta assim que vem, se não fosse na área que o professor atua hoje, qual área da engenharia civil o professor atuaria? Eu atuaria basicamente na área de perícias e avaliações, que é a área que eu realmente tenho uma maior formação. Eu atuaria mais nessa área. Então é uma área também bem, quase um pouquinho complexa, né? Porque na verdade o que acontece? Quando você vai trabalhar com perícia e avaliação, você acaba ajudando, né, pessoas, mas muitas vezes também a decisão do juiz, que é baseado num laudo, geralmente beneficia uma parte e diria assim que se uma parte venceu, a outra perdeu. Então a parte perdedora vai encarcar com todos os custos de um processo judicial. Então uma perícia é uma coisa muito séria e tem que ser muito bem feita, né, para não causar prejuízos indevidos. Voltando nessa questão da área de atuação do professor, da questão do sistema, vamos falar um pouquinho da UEL agora, professor da UEL. O sistema que ela usa, de quando o professor entrou para hoje, voltado para a modernidade, para a tecnologia, como o professor vê o curso de engenharia, também a questão do setor que é o DGG, que o professor dá aula, se quiser falar até um pouquinho, porque é um setor novo, foi criado recentemente, separou ali, mas só para a gente conseguir ter uma noção também, principalmente o pessoal novo que está vendo agora. Bom, naturalmente, há uma mudança considerável. Começa pelo projeto pedagógico do curso, que quando eu era aluno de engenharia na década de 90, você tinha uma carga horária maior, né? E hoje você tem um projeto pedagógico mais enxuto, naturalmente com muito mais atividade acadêmica complementar e atividades de extensão, que é essa ideia que o aluno não depende apenas do professor para aprender. Ele pode também buscar conhecimento de outras formas, baseado em internet, etc. e tal. Então essa é uma questão. Outra coisa que mudou bastante, eu vejo, o tipo e a formação dos professores. Quando eu era aluno, eu ainda tinha aula com muitas pessoas que não tinham, muitas vezes não eram nem mestres nem doutores, tá? E resumindo, não eram acadêmicos, tá? Eram professores do dia a dia na prática. E aí tinha umas coisas engraçadas, que alguns professores, não todos, mas uma parte, não preparava a aula. Hoje, que eu sou mais velho, eu vejo isso. Ele era
palestrante, eu diria, porque ele chegava, muitas vezes sentava na mesa e ia dar uma aula. Se a aula dele coincidisse com o assunto que ele estava executando lá na prática, tudo bem, ele estava dando a matéria da ementa. Mas também, se não fosse, ele contava um case do dia a dia lá que ele estava fazendo, e tranquilo. E aí aconteciam umas coisas engraçadas, porque nem sempre a prova coincidia com a matéria dada, e você tinha que se virar para estudar, muito além daquilo que era necessário. Mas, por outro lado, era enriquecedor, porque o professor trazia a sua experiência do dia a dia para a sala de aula. Hoje, você tem uma quantidade de professores, praticamente todos com doutorados, né? Se eu não digo todos, mas pelo menos 95%, né? Boa parte dos professores tem o TID, que é o tempo integral de dedicação, né? Estão lá, né? E há uma proximidade maior com os alunos, um atendimento maior, os alunos não ficam tão desamparados. Já tem, os professores estão lá fora do horário de aula para atender e tudo mais. Mas eu vejo, assim, a minha visão é que a situação ideal é o professor ministrar aulas, além de ter a formação acadêmica, ele também ter a experiência no mercado lá fora, na área que ele ministra a aula, porque aí sim ele poderia contribuir bem mais com a formação dos discentes. Tá? Isto é, ele traria para a sala de aula a prática do dia a dia dele e somado a questão acadêmica, a formação acadêmica dele, isto é, ele teria uma aula realmente com um bom embasamento e na hora dos exercícios, um exercício mais prático do dia a dia. Isso que eu achei bem interessante. Uma das coisas que eu, como discente, senti uma diferença da minha primeira graduação para a segunda, foi que eu havia, na graduação de administração, a questão da interdisciplinaridade. Então eu conseguiria pegar, por exemplo, a disciplina de topografia, uma disciplina de geologia e aplicar um trabalho, uma prova em conjunto. Que eu acho que, pelo menos naquele curso até então que eu tinha, era válido. Né? O professor vê que existe alguma possibilidade disso, seria aplicado à engenharia, ou até arquitetura, uma engenharia, voltado para os cursos do CTU, ou até mesmo para o DGG. Seria, lógico, bem difícil, porque são centros separados, mas uma possibilidade, talvez seria válido. Veja, isso na verdade existe já na UEL, está no curso de engenharia. Tem algumas disciplinas lá no final, pelo menos uma, que trabalha com essa questão da interdisciplinaridade entre diversas disciplinas. Tá? Eu não sei como ela está hoje, tá? Mas ela existe e a ideia era essa, isso é, você promover, por exemplo, um projeto que seria mais ou menos como o PBL, o Problem Based Learning, que é você aprender baseado em problemas, isto é, você coloca uma determinada obra e os alunos, juntamente o professor, ele se torna um mentor, um orientador. Ele não vai ensinar, ele vai ajudar a trazer as coisas. Então, o aluno vai trazer conhecimento de projeto de arquitetura, de estrutura, de hidráulica, né? Vai juntando isso daí e vai se elaborando esse projeto até chegar no final. Aí tem um erro, volta, corrige a etapa anterior, continua e etc. Então isso daí existe, tá, no curso de engenharia já. Eu só não sei, como eu não estou lá nos últimos anos, como é que isso tem sido feito, mas no projeto pedagógico existe esse tipo de situação, sim. É que, assim, eu não sei, na prática é um básico, até pela questão também da rotatividade de professores que a gente tem agora, por questão de alguns estão aposentando, outros entrando, por questão de desenvolvimento de carreira de cada um. Né? Outra questão que vem ao ponto é sobre o DGG, que foi o setor que abriu agora, né? Que a gente está assim, tem uma noção maior, mas quem está entrando não tem uma divulgação tão ampla. Né? Na verdade, nós tínhamos na Universidade Estadual de Londrina o Departamento de Geociências, que é um departamento que está desde o início da universidade, onde tinha o curso de Geografia. Tá? Esse Departamento de Geociência oferecia a graduação em Geografia, mas ele tinha também um conjunto de professores que oferta disciplina para outros cursos. Então, nós ofertamos disciplina para agronomia, arquitetura, engenharia civil, zootecnia, e mais biologia, química. Então, o que aconteceu? O pessoal acabou chegando num acordo e nós abrimos um departamento de geologia e geomática. Então, esses professores que ofertavam disciplinas para outros cursos na universidade, que são um total de 11, acabaram compondo o novo departamento de geologia e geomática. E o departamento de geociência acabou
no momento ele se extinguiu e ele se tornou o departamento de geografia, isto é, exclusivamente voltado para o curso de geografia. Então essa é a questão, essa é a situação hoje na Universidade Estadual de Londrina. Aproveitando essa questão da explicação dos cursos, voltando agora a uma coisa que eu me lembrei de muitos que entram, principalmente em questão dos calouros, até mesmo pessoas que estão no segundo ano. A diferença de um graduando de engenharia civil e de arquitetura. Muitas pessoas entram na universidade eu gosto mais de engenharia, mais de arquitetura, mas não sabem nem em si qual a diferença assim, na prática. O professor, como várias especializações na arquitetura, por ter dado aula pela bagagem, para explicar um pouquinho para a gente, eu acho que vai ser legal. Então, a diferença básica entre engenheiros e arquitetos, se você pegar pela lei, se você pegar a resolução 218 de 1973, a parte comum entre as duas profissões é a palavra edificações. Tanto engenheiros quanto arquitetos podem projetar e executar obras, tá? O arquiteto também pode executar obras, fazer projetos, inclusive estruturais, hidráulicos, elétricos, etc. Ele tem essa formação. Só que ele tem uma porcentagem de disciplinas de projeto de arquitetura, de teoria e história da arquitetura e até mesmo de urbanismo, muito maior que os alunos da engenharia civil. Já o engenheiro civil, ele tem uma formação menor em projeto de arquitetura, mas ele tem uma carga horária maior nas outras disciplinas dos chamados projetos complementares. Então, ele vai trabalhar com bem mais carga horária em estruturas, em hidráulica, em instalações elétricas, em fundações, enfim, toda essa área que acompanha a execução da obra necessariamente, que é essa parte da funcionalidade, como a obra deveria funcionar, né, em termos aí dos seus sistemas. Tá? Agora, a questão é que o arquiteto vai trabalhar com edificações, vai trabalhar com urbanismo, vai trabalhar com paisagismo, vai trabalhar com arquitetura de interiores, então ele vai nesse segmento. O engenheiro civil, ele além das edificações, ele vai trabalhar com pontes, estradas, barragens, rodovias, pistas de aeroportos, portos, rios, canais. Então ele tem uma formação mais abrangente nessas obras aí. Só que lembre que o planejamento urbano, via de regra, é feito pelo arquiteto, uma vez que ele é arquiteto e urbanista no Brasil. Então veja, então as profissões, para quem gosta de causar intriga, não tem esse objetivo. As profissões, elas não são concorrentes. Engenheiro e arquitetos não concorrem. São profissões que somam. Um profissional ajuda o outro. O arquiteto precisa do engenheiro para fazer a construção ficar estável, duradoura, ter qualidade. E o engenheiro precisa do arquiteto para ter uma obra com uma boa plástica, uma boa aparência, uma boa funcionalidade, uma obra bonita. Porque afinal, quem gosta do feio? Ninguém gosta do feio, me desculpe. É bem difícil. Da questão, por exemplo, pós uma especialização, é mais importante para o engenheiro conseguir puxar um pouco mais do conteúdo de arquitetura ou o arquiteto para o de engenheiro? Ou é igual as duas? Por exemplo, porque nós engenheiros, a gente é igual para a gente vai, um prédio tem que ser quadrado ou com o máximo de espaço possível disponível. O arquiteto tem uma visão totalmente mais ampla. Né? É que, veja, é a questão da formação. A forma e a função. O arquiteto, ele tem uma formação mais voltada para essa questão da plástica, forma e função. O engenheiro tem uma formação mais tecnicista, é mais econômico. Tá? Isto é lógico que se você pegar a forma, o índice de compacidade, que nós chamamos, determinados formatos de construção gastam bem menos material. É fato, isso é verdade, isso matematicamente provado. E os engenheiros sempre vão por essa linha. Por isso que na grande maioria das vezes, quando engenheiros projetam e constroem, fazem projetos de arquitetura, são projetos como arquitetura geralmente são pobres, né? Não tem uma grande criação. Por quê?
porque ele se prende muito à questão da forma e baseado na economia. Então ele trabalha muito com o índice de compacidade. Tá? Já o arquiteto, ele valoriza muito, valoriza mais a questão da plástica. A plástica, a funcionalidade, a questão das saliências, reentrância. Também eu vejo que o arquiteto ele trabalha mais a questão do conforto termoacústico de uma edificação. A grande maioria dos arquitetos tem uma preocupação. Então isso tudo muitas vezes dá um projeto uma qualidade melhor, porém ele vai custar um pouco mais. Eu recomendo, tanto para arquitetos quanto para engenheiro, a leitura do livro O Custo das Decisões Arquitetônicas, do Juan Luiz Mascaró. É um livro maravilhoso, qualquer aluno de primeiro ano pode ler, e ele vai trabalhar com você justamente essa questão. O que custa menos ou custa mais? Uma residência ou um sobrado da mesma área? Se nós fizermos uma casa com a planta quadrada, planta retangular, planta redonda, planta triangular, qual dessas gasta menos ou mais material? Então, enfim, o custo das decisões arquitetônicas do Juan Luiz Mascaró, ele trabalha em vários capítulos essa tomada de decisão profissional. O que custa menos, ele não diz se é para fazer A ou B, ele mostra o que custa menos e o que custa mais, o que funciona melhor ou pior. Então, é um livro que ajudaria muito todos os profissionais que estão começando na carreira de engenheiro ou arquiteto. Eu não sei se esse livro se enquadra, mas que veio agora, por exemplo, a questão da sustentabilidade, que é algo muito forte agora. Então, muito forte. Então, assim, para nós que estamos agora se formando, em comparativo com o que era antes, como que a gente pode trazer sustentabilidade de materiais, sustentabilidade, por exemplo, até na questão de resíduo numa obra, de você ver onde você pode construir, onde não pode, porque tudo relativo à topografia, engenharia civil, arquitetônico, tudo é envolvido. Então, é que na verdade é o seguinte, o livro do Juan definitivamente não vai contemplar esse tipo de assunto, até porque esse assunto na engenharia e na arquitetura é um assunto que tem pego nas duas últimas décadas, tá? Nos últimos 15 anos, 20 anos no máximo. É que me veio na mente agora uma lembrança. Então, mas é que o assunto sustentabilidade, ele realmente no Brasil é um assunto novo. Tanto é que, se você for analisar, uma usina hidroelétrica como a de Itaipu, nos dias atuais, pela destruição que ela causou na natureza na época, ela jamais seria construída, tá? E isso vale para várias obras aí que têm 20 ou 30 anos no planeta Terra. Elas não seriam executadas por causa dos danos que causa a natureza. A outra questão é a mudança de tecnologia, isto trabalhar com tijolos em argila, tijolo, as pessoas chamam de tijolo de barro. Você não trabalhar com um material que recicla. Então tudo isso daí tem mudado. Inclusive algumas empresas estão trabalhando com certificação, utilizando materiais que de uma certa forma são reaproveitados ou são materiais que são reciclados. Tá? O modelo antigo de construir, que é aquele modelo que se construiu aí até no Brasil ainda se usa bastante, mas eu diria que fortemente até os anos aí 2010 por aí, esse modelo ele vai ter que se modificar. Pela falta, com o tempo, pela falta de matéria básica para produzir esses materiais. E dois, que esse modelo de construção civil artesanal, ele tem perdido espaço porque nós estamos hoje já no mercado com ausência ou com falta de mão de obra na construção civil no país. Então vai chegar o momento que nós também vamos ficar semelhantes aos países desenvolvidos, principalmente na Europa, em que você não tem pessoas para trabalhar na construção. Então você tem que industrializar, usar máquinas, equipamentos, processos industrializados para poder ter menos pessoas nos canteiros de obra, porque não tem. E aqui no Brasil, com o tempo também as pessoas, a verdade é que o sujeito que hoje é pedreiro, é mestre de obra e etc., ele não ensina o seu filho a ser pedreiro ou mestre de obra, ele quer que o filho dele seja doutor. Então você não tem mais pessoas nessa área, muito pouco jovem, você vê poucos jovens trabalhando nessa área, etc., hoje aprendendo. Tem as profissões técnicas, né? Sim. Por exemplo, o mecânico hoje é muito difícil, antes era muito concorrido, mas fazer um curso, por exemplo, no Senai que tinha. Então, mas é porque a própria profissão de mecânico mudou. O mecânico antigamente era um sujeito engraxado, né? O cheio de graxa com o uniforme cheio de graxa. O mecânico hoje é uma pessoa que entende de informática. Ele liga um computador no seu carro,
que ele sabe colocar um cabo, ele faz uma leitura eletrônica dos problemas e ele troca uma determinada peça porque o componente lá que ele tem na mão diz que é para trocar a peça A e não a B. Então, mesmo hoje, para ser mecânico, você tem que ter um grau de escolaridade bem maior que se tinha, porque os carros no Brasil, felizmente, evoluíram. Voltando um pouquinho agora na questão da graduação, que eu ia fazer a pergunta original, depois ficamos mudando um pouquinho o assunto. Houve uma mudança de grade. Agora mudou o sistema, foi para questões semestrais, né? E muitas das dúvidas, por exemplo, das nossas e também de quem entra, é de como funciona a diferença do sistema antigo para o novo, né? O professor não é ali parte do colegiado integrado da construção civil, do CTU não está ali, mas só para explicar um pouquinho, para a gente até utilizar essa parte para passar para o pessoal que está entrando, para ter uma noção de como funciona, quais dicas se pode ter agora que é semestral, o que a gente pode, assim, que mudança se for, se for benéfica, creio que seja, não esteja nada ruim, mas alguma coisa a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Veja, eu como membro do colegiado também do curso de Engenharia Civil, né, eu faço parte, embora eu não esteja no CTU, eu observo o seguinte, que quando eu era aluno, o sistema era o crédito, o sistema de crédito. Depois, há alguns anos, ele passou para o tal do seriado anual. E agora voltou no sistema de crédito, mas não é bem o crédito que era lá atrás, na época da ditadura militar, tá? É um crédito um pouco diferente. Então, assim, tudo tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, no sistema anual, você vai com a sua turma, você faz matrícula numa quantidade de disciplina obrigatória, você fica com a sua turma, então você desenvolve amizade, companheirismo, coleguismo, etc. e tal, e às vezes se sente mais amparado, principalmente quem é de outra cidade, está aqui sozinho, sem família, etc. e tal, acaba criando um vínculo, né, de amizade e tudo mais, e ajuda na hora de fazer trabalhos, na hora, até porque engenharia é um curso que não se faz sozinho. Boa parte das coisas é feita em equipe, em grupos, etc. Então, assim, o sistema anual é interessante. Mas, por outro lado, nós tínhamos alguns problemas localizados. Não só por isso, mas esse é um dos problemas que aparecia. Toda vez que nós tínhamos que um aluno, por exemplo, para fazer Brasil Sem Fronteira, lá fora, só lembrando que o ano civil não coincide com o ano letivo. Então, o ano letivo lá muda no meio do ano e o ano civil, naturalmente, no mundo inteiro é o normal. Mas o que acaba acontecendo? O sujeito precisa fazer um Brasil Sem Fronteira, então ele está no terceiro ano, ele perde a metade do terceiro ano no Brasil e a metade do quarto ano. E aí complica na hora que ele volta, porque ainda, né, a grande maioria das universidades, inclusive internacionais, né, fora do Brasil, elas são semestrais. Então, a ideia de ser semestral ajuda sobremaneira essa questão de trânsito entre uma universidade brasileira e as universidades lá fora, principalmente nos programas, tá, de integração entre estudantes brasileiros e estudantes fora do Brasil, que é um Brasil Sem Fronteira ou outros projetos que existem para fazer intercâmbio de alunos. Então, essa é a primeira questão. A outra questão que eu vejo também é o seguinte, que foi discutida também, é essa questão assim, a disciplina semestral nesse modelo faz com que o aluno possa, de uma certa forma, ter mais flexibilidade, escolher determinadas matérias, de repente ele pode deixar uma outra matéria para trás. Existe também um sistema de pré-requisito, mas é menor. Mas vamos imaginar assim, um aluno que tem um problema, ou ele trabalha, tem um familiar com problema de saúde que ele precisa dar assistência, então ele pode fazer uma opção, de repente, fazer menos matéria, certo? E ele não vai desistir do curso. No outro modelo, no seriado anual, o aluno reprovava em 2 matérias, entre aspas, eles diziam que perdia o ano, então ele ficava retido na série, no próximo ano, fazendo aquelas 2 matérias, reprovava em 2 ou mais. Então, nesse modelo atual, ele vai, desde que não tenha pré-requisito, ele vai continuar, depois ele faz essa outra matéria lá atrás, e também, provavelmente, ele até possa fazer alguma matéria futura. Então, assim, esse modelo tem maior flexibilidade, mas ele tem menor vinculação entre os alunos. Veja, sempre tem um lado, 2 lados numa questão. Pegando o gancho dessa mudança, dessa questão como que é, o que o professor vê que nós, como discentes, podemos ajudar para evoluir o sistema, não só do ensino, mas também como universidade, como sociedade, como profissionais, né? Que é uma coisa que falta para nós assim, também ter um feedback, por exemplo, não só de notas, mas do que nós temos também como cidadãos, como estudantes,
o que a gente tem que melhorar, qual é o nosso papel, tanto quanto o UEL, quanto o Londrina, quanto o Paraná, né? Então, eu enxergo as coisas assim. Nós estamos numa época, que é a época da terceirização da culpa. Isso assim, quando as coisas não servem, a culpa é sempre de alguém, mas nunca é minha. Temos também a chamada geração mimimi, isso é, qualquer coisa, qualquer brincadeira, qualquer coisa que é falada, geralmente causa desconforto, as pessoas reclamam, tal. É lógico que há limites para brincadeiras, piadas e etc. e tal, que tem alguns temas que são grosseiros e jamais devem ser falados. Mas veja, se não há liberdade para se falar nada, se não há liberdade para você poder se expressar, se é o professor que não aguenta uma única brincadeira de um aluno, ou o aluno que às vezes não aguenta uma brincadeira simples de um colega. Então isso é muito ruim no ambiente, porque ficou uma situação assim que a pessoa acaba não falando com medo de ser incriminada por uma ou outra situação, tá? Eu acho que essa é uma coisa que precisa ser modificada. A outra questão é assumir, porque ensino e aprendizagem é uma via de duas mãos. Eu só consigo ensinar quem quer aprender. Se a pessoa não quer aprender, é impossível que eu consiga ensinar esse sujeito, tá? E então o que acontece? No processo de ensino superior é necessário assumir, veja bem, assumir a sua parte, isto é, eu vejo muitas pessoas reclamando de professores, professor A, professor B, mas a minha pergunta é o seguinte: quantas horas você estuda por dia para aquela determinada matéria? Você entrega os seus trabalhos em dia, você estuda com antecedência, você faz a sua parte de aluno? Veja, é muito fácil, né? Inclusive até um detalhe interessante, que tem alguns alunos que têm um rendimento fraco, então ele causa um tumulto na sala de aula enorme para que mais pessoas reprovem com ele, porque daí ele vai levar para casa o seguinte recado, que ele não reprovou sozinho, né? Que muita gente reprovou, então ele não é ruim. Veja, reprovou meia dúzia, tá, mas o pessoal muitas vezes não estuda, tá? Então assim, o aluno tem que assumir a parcela dele de responsabilidade. Tá? Lembrar que engenharia é um curso para quem vai ser responsável, vai assinar uma anotação de responsabilidade técnica, conhecida como ART, e ele assinou, ele é o grande responsável por aquilo. Então ele tem que aprender desde a universidade a ser responsável pela sua aprendizagem, etc. Por outro lado, é importante destacar também que o profissional, o professor, também não pode ser aquela pessoa, né, que está sempre nervoso, sempre com uma cara fechada, e que numa turma aí de 40 alunos, às vezes chega a reprovar 75%, quer dizer, existe algum problema nisso daí também, sabe? Não é uma coisa razoável numa turma de alunos, onde você teve um aluno que passou no vestibular concorrido, né? Você ter um índice de reprovação aí acima de 70%, 80%. Quer dizer, temos um problema entre aquilo que é ensinado, ministrado e aquilo que é cobrado. Eu costumo fazer uma brincadeira que a aula é nível primário e a prova foi aplicada para quem entra na NASA, né? Porque é impossível, tá? Então eu acho que tem que haver o princípio da razoabilidade dos dois lados. O professor cobrar conforme ele ensina, de acordo com o nível da aula que ele dá, e o aluno se responsabilizar pela parte da aprendizagem. O professor dá aula, ele disponibiliza material para estudar, disponibiliza vídeo, põe lista de exercício, etc. Você faz? Você assiste? Você lê? Não. Bom, então, veja, é complicado. Você também não vai ter, fica difícil você ter um bom rendimento. Um bom rendimento acadêmico também é responsabilidade do aluno, tá? Desde que o professor também seja ponderado na cobrança daquilo que ele ministrou. São os direitos e deveres de cada um. Exato, só que nós estamos hoje numa época de muitos direitos e pouquíssimos deveres. E isso é muito complicado, tá? Só que, enquanto você se acha o preferido, você tem que lembrar sempre que você é o preferido do papai e da mamãe, mas lá fora do mercado de trabalho não, é você que quer ir ao mercado de trabalho. Então você precisa necessariamente mostrar para o mercado de trabalho por que você, aluno A, merece a vaga
e por que o aluno B não merece, ele foi em segundo e você em primeiro. Então você tem que ter alguma coisa no seu currículo que mostre essa diferença, entende? Eu acho que existe um choque de realidade, às vezes, de quem entra na universidade, daquela pessoa que ela nunca tirou uma nota ruim, ela nunca teve, não digo assim não, mas ela nunca teve uma dificuldade tão expressiva quanto às vezes, aí chega, tem uma primeira prova, ela acaba não conseguindo, mesmo com o potencial que ela pode ter. Eu até gostaria de fazer um comentário sobre isso. É muito interessante essa sua colocação. Na verdade, nós estamos recebendo agora na universidade uma geração que praticamente não ouve a palavra não. Não pode, não existe, assim, não pode ser feito. E o que tem acontecido? Dentro dessa linha, eles estão acostumados a tirar notas excelentes, muitas vezes em colégios que são fracos, vamos dizer bem a verdade, ou professores pouco exigentes, né? E aí eles tiram nota. Quando eles chegam numa universidade, num curso, por exemplo, de engenharia, que tem cálculo, física, álgebra, matérias que realmente são um pouco mais difíceis, o que acontece? Ele tira a nota baixa. Então, primeiro ele tenta terceirizar. Depois ele tenta abrir uma discussão, alguma coisa do gênero. Aí ele não consegue achar bem, ele fala, então eu vou desistir. Eu não vou fazer mais, tá? Mas veja, se toda vez que você receber um não, você ficar nervoso ou você não aceitar, então fica complicado de vencer na vida. Porque eu, por exemplo, teve muitas coisas na minha vida que eu tentei mais de uma vez. Eu vou dar um exemplo, você não tenho vergonha de falar. Quando eu fui fazer doutorado na USP, eu estava com tudo pronto, projeto prescrito, mas a USP ela é muito exigente em termos de exame de idioma, e ela exige aquele exame internacional, o TOEFL. E eu, infelizmente, como nunca estudei inglês não estudei inglês desde criança, eu tive que me dedicar vários anos lá no Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos, no sábado de manhã, estudando inglês para passar. E eu me lembro claramente que eu fiz a prova de inglês várias vezes para conseguir passar. E foi até uma coisa engraçada, que quando eu passei pela primeira vez que deu o valor, eu cheguei na USP para entregar o certificado, tinha subido o valor. E aí eu tive que fazer de novo, daí 6 meses a prova, porque o valor que eu tinha tirado era exatamente o que precisava para entrar na USP e não deu. Então assim, se eu desistisse e culpasse o sistema, eu hoje não era doutor. Então o meu recado para você, amigo, é que se você tem um sonho, lute por ele. Vá até o fim, faça o seu melhor. Sabe, fazer o possível é totalmente diferente de fazer o melhor. Então faça o seu melhor, não o possível. A gente tem a Rafaela aqui também, que vai falar uma pergunta para o professor, aproveita. Uma pergunta mais, não é pessoal, mas caso o professor não queira responder, mas a pergunta é, dentro de todos os projetos que você já executou e foi engenheiro, a cabeça do projeto, qual foi o projeto que mais marcou você e por quê? O projeto que eu mais gostei de executar em termos de construção, embora eu tenha acompanhado, eu fiz mais de 1000 e poucos laudos para a Caixa Econômica Federal, acompanhei como fazendo vistoria. O projeto que eu mais gostei foi esse último projeto envolvendo essa residência desse condomínio de alto padrão em Londrina, que eu trabalhei com a tecnologia BIM, porque eu pude colocar na prática aquilo que eu sempre quis, isto é, fazer um projeto, uma engenharia de ponta. Realmente o resultado é de ponta, o resultado financeiro, o resultado da obra, e eu consegui comprovar, né, com capacidade pessoal, que realmente o produto final foi muito bom. Tanto é que o produto final foi bom que ele foi vendido por um valor excelente, praticamente de imediato. Então isso realmente ajudou bastante. Agora, como projeto de vida, embora eu tenha ocupado vários cargos, assim, eu ocupei cargo no Clube de Engenharia, no CREA, no Conselho de Trânsito, enfim, tive vários cargos administrativos. O cargo que mais mudou a minha vida foi o cargo de ser coordenador do curso de Engenharia Civil da Unifil, porque eu estive à frente de um curso desde o começo até o final, então ele impactou bastante na minha formação profissional. Mas ele também só foi possível porque eu já tinha ocupado outros cargos, porque afinal de contas é um cargo de gerência e de lidar com pessoas. A gente vai agora partir para uma questão aqui numa parte que é um quiz. A gente vai fazer perguntas para o professor, respostas rápidas,
Depois a Rafa vai fazer a soma de quantas questões o professor acertou. Ao final aqui desse ano, em dezembro, a gente vai, entre os convidados, a gente vai fazer assim, quem ganhar vai ganhar um jantarzinho legal lá no Sr. Zanoni. Entendeu? Com as despesas todas pagas para a nossa querida Rafaela aqui. Professor, olha, só é um quiz de conhecimentos gerais sobre engenharia, sobre a UEL, Londrina e a sua área. Vamos começar. Sobre engenharia, qual é a fórmula básica para calcular a área de um retângulo? B vezes H. Qual é a unidade de medida usada para expressar a resistência elétrica em um circuito? Ohms. Qual é a unidade de medida de potência do Sistema Internacional de Unidades? Watts. Aí agora sobre a sua área, ou envolvido na sua área. A sigla CAD, qual é o significado? Design Assisted Computer. Qual é o nome do instrumento usado para medir ângulos horizontais e verticais em topografia? Teodolito, é isso. Ah, bom, já pensou errado na Não, própria área? eu pensei que era desenho, aí é o transferidor. Agora sobre a UEL. Quantos centros de ensino a UEL tem atualmente? Não sei, não contei. Chuta. 12. Qual é o nome do mascote da UEL? A UEL inteira tem um mascote? Tem um mascote. Eu diria que é a peroba, então. Agora de Londrina. A agricultura de café de Londrina enfrentou uma grande crise devido a uma geada. Em que ano ocorreu essa geada? 1972, se não me engano. Qual político foi prefeito de Londrina em 3 oportunidades? Antônio Casemiro Bellinati. Agora, curiosidade sobre engenharia. Em que ano a Torre Eiffel foi construída? De cabeça, eu não sei, mas acho que deve ser 1889, por aí. Foi no começo da Revolução Industrial, porque era o símbolo. Qual o maior edifício do mundo? Acho que é o Burjal Árabe. O Burjal, na... Qual o ano de inauguração da Itaipu? Ela teve várias fases, mas acho que ela foi da década de 70, 1973. E agora a pergunta comigo, que ela vale, só essa vale 50 pontos. O CTU tem um zelador, que é o cubano. Certo. Qual é o nome de batismo do cubano? Aí você me pegou. Eu ia dizer, quando você falou que você tem o teu zelador, eu falei, vai perguntar o nome, eu vou dizer que é o cubano. Esse foi o. Depois a gente vai. As respostas já estão passando no vídeo, o pessoal já sabe. Mas o professor vai saber por último. Mas foi mais ou menos isso a conversa que a gente tinha, né? A gente agradece. E o que o professor pode deixar de conselho para a gente, como discentes, os que estão já na faculdade, que estão para sair, os que estão para entrar. Para quem pensa em se formar em engenharia, em arquitetura, ou técnica de edificações, qualquer pessoa que trabalha na construção civil. Olha, eu um pouco suspeito, porque eu sou apaixonado por essa área de engenharia, arquitetura. Eu recomendo, deixo como conselho o seguinte: lute pelos seus sonhos. Se você quer ser um profissional, mesmo que não seja da engenharia, da arquitetura, você tem que ter essa vontade de conquistar o espaço. Não se baseie no passado, nos fracassos, se baseie no futuro, isto é, mesmo que as pessoas te desaconselhem, as pessoas falem que você não é capaz, é tudo besteira. Se você quiser e você colocar o seu tempo, colocar a sua energia, você consegue fazer qualquer coisa. Só que às vezes não na velocidade que você sonha, você vai demorar um pouco mais. Às vezes a pessoa trabalha, precisa fazer aos poucos, a pessoa tem dificuldade financeira. Mas isso não é uma coisa para você dizer não, eu não posso, eu não tenho direito. Você consegue, desde que você tenha paciência e construa uma estratégia para chegar onde você quer. Então, a minha dica para você é: seja resiliente, né? Tenha uma grande capacidade de adaptação e brigue pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Essa é a minha dica do dia. E seguindo também algo que a gente vai fazer com todos os futuros, os próximos, o professor vai voltar aqui, é pedir uma indicação que o professor acha que é essencial para nós. Um livro, uma pessoa da área e uma construção, que é fundamental para nós sabermos. Como dica, como orientação, como pegar o histórico para saber como trabalhar. Então, o livro,
embora você falou da área, eu não indicaria um livro da área. Eu indicaria a área, mas que pode ser envolvido. Isso, eu indicaria o livro do Thiago Brunet, Especialista em Pessoas, porque ele vai ensinar você a lidar. Porque tudo que você faz ou é com pessoas ou para pessoas, não interessa em que área. Então, se você não souber lidar com pessoas, não saber entender pessoas, você não vai ser um profissional bem-sucedido. A outra é uma pessoa fundamental, um arquiteto, um engenheiro, um sociólogo, alguém que você acha fundamental. Nós sabemos, como profissionais, como cidadãos. Eu gosto muito das obras do arquiteto e engenheiro espanhol Santiago Calatrava, porque ele tem uma criação fantástica como arquiteto, mas a criação dele ela é uma criação um tanto quanto estruturalista. Quer dizer, ele entende, como ele é engenheiro, ele entende muito de estrutura. Então ele faz uma estrutura, uma criação arquitetônica leve, e ele coloca a maior quantidade de massa, naturalmente, onde tem a maior quantidade de esforços. Então são obras muito bonitas, muito modernistas e futuristas. Então eu recomendo aos alunos, tanto de engenharia quanto de arquitetura, que conheçam as obras do Santiago Calatrava. E uma construção. Algo que o professor fala, mas essa todo engenheiro tem que conhecer, foi complexa, ou marcou a época, ou eu acho muito bonita, ou porque fui eu que fiz, por exemplo, a questão da casa. Olha, eu visitei algumas construções que eu acho bastante interessante. Aquela obra que é conhecida em Londres como o Pepino, que é o Gerke, né? Onde foi feito aquele filme 9 Semanas e Meia de Amor, né? Uma parte dele, pelo menos a filmagem. O que mais que eu poderia... Deixa eu pensar um pouquinho. O sujeito deveria conhecer o Opera House, no Sydney, acho que é extremamente importante. O Museu de Guggenheim, extremamente importante por causa da arquitetura deconstrutivista. O Petronas Tower. Foi em 99, 98, foi as maiores do mundo. Essas três, se você quiser editar, já falamos uma vez. Mas foi basicamente isso. Agradeço imensamente o professor, eu, a Rafa, as outras duas pessoas da equipe, por ter aceitado esse nosso convite de ser o primeiro. É uma honra para a gente. Espero que futuramente retorne aqui para contar mais com um projeto de desenvolvimento mais forte. Eu também reitero meus agradecimentos do início. Fico muito satisfeito de ter sido o primeiro e faço votos que esse seja o primeiro de muitos. Eu espero que esse canal tenha muito sucesso, né? E que nós possamos aí voltar muitas vezes e trazer pessoas, né, que venham a somar com a engenharia e a arquitetura da região. Um abraço. Agradeço, obrigado a todo mundo, valeu, professor.